2. Sócrates. Certamente há gente que assim julga. Delongadamente, Trasímaco que andou depreciando a justiça e louvando a injustiça. Mas ao que parece, eu é que sou duro em compreender essas coisas. Glauco. Deixe disso. Tente me escutar e quem sabe você haverá de concordar comigo. Acredito que Trasímaco, como uma serpente, se deixou encantar rápido demais por aquilo que você proferiu. De minha parte, não estou ainda convencido com o modo pelo qual cada uma das duas teses foram demonstradas. O que mais me interessa saber é a natureza da justiça e da injustiça, bem como seus efeitos sobre a alma, além das vantagens e consequências que delas derivam. Por isso, se contar com seu acordo, pretendo continuar. Retomaria o discurso de Trasímaco e tentaria explicar primeiramente a opinião comum sobre a natureza e sobre a origem da justiça. Em segundo lugar, buscarei mostrar que todos a praticam, malgrado seu, porquanto a consideram inevitável e não como um bem. Finalmente, tentarei provar que tem razão em proceder assim. De fato, a vida do homem injusto é muito melhor que a do justo. Quanto a mim, Sócrates, não sou dessa opinião. Estou, contudo, com os ouvidos arturgidos pelos discursos de Trasímaco e de muitos outros, de tal modo que não sei ainda em que me agarrar, além de não ter ouvido ninguém defender ainda como gostaria a tese de que a justiça deve ser preferida à injustiça. Gostaria de ouvir louvar a justiça por si mesma e tal coisa eu esperaria exatamente de você. Pretendo delongar-me em exaltar o injusto, mas minhas palavras te mostrarão o quanto desejo ouvir você condenar a injustiça e exaltar a justiça. Essa minha proposta é de seu agrado? Sócrates, sem dúvida. Nem creio que haja outro assunto em que possa ocupar e discorrer com mais prazer. Glauco, muito bem. Escuta, portanto, a primeira parte de meu discurso sobre a natureza e a origem da justiça. Dizem por aí que por natureza é um bem cometer injustiça e um mal é sofrê-la. Ainda que sofrê-la é um mal maior que cometê-la. Quando, pois, os homens se ofendem mutuamente e provam as duas condições, aqueles que não conseguem oprimir nem escapar à opressão, julgam que seria de bom alvitre não cometer nem sofrer injustiça. Essa foi a origem de suas leis e de seus pactos. Passaram a chamar de legalidade e de justiça as suas prescrições. Esta é a origem, a natureza da justiça que ocupa o meio termo entre a condição melhor, a de quem ofende impunemente, e a pior, a de quem é ofendido sem poder vingar-se. Mas a justiça, exatamente porque ocupa a posição intermediária entre esses dois extremos, não é amada como se fosse um bem, mas somente como algo que se aprecia quando ainda existe a aptidão de prevalecer. Quem na verdade pudesse cometer injustiça e fosse um verdadeiro homem, jamais consentiria em não cometer e em não sofrer injustiça, pois para ele representaria uma loucura. Esta é, portanto, Sócrates, a natureza da justiça e esta sua origem de acordo com a opinião comum. 3. Glauco. Para compreender que também aquele que pratica a justiça o faz o contragosto, para compreender que também aquele que pratica a justiça o faz a contragosto, só pela impossibilidade de cometer injustiça, o expediente mais oportuno é recorrer a uma situação imaginária. Concedamos ao justo e ao injusto a possibilidade de fazer o que lhes aprouver. A seguir, sigamos a ambos para ver para onde os conduzirá o impulso da paixão. Encontraremos o justo percorrendo a mesma trilha do injusto, impelido pela avidez que, por natureza, todo ser persegue como o próprio bem, muito embora a lei o obrigue a força a respeitar a igualdade. Tal possibilidade se poderia realizar no mais elevado grau se ambos tivessem os amplos meios de que dispunham, segundo se relata. Giges, antepassado de Creso, rei de Lídia, ele estava a serviço na qualidade de pastor do rei que então reinava em Lídia. Certo dia, durante um violento terremoto acompanhado de um temporal, a terra se fendeu e se abriu um sorvedouro no local em que Giges apacentava os rebanhos. Ele observou a fenda e, surpreso e hesitante, desceu por ela. Entre as muitas maravilhas com que se deparou, conforme narra a lenda, viu um cavalo de bronze oco com algumas aberturas. Introduziu numa delas a cabeça e lá dentro avistou um cadáver de dimensões acima das humanas, totalmente nu, trazendo um anel de ouro num dos dedos. Giges o apanhou e saiu. Uma vez por mês era costume os pastores se reunirem para prestar contas ao rei sobre o estado dos rebanhos, e Giges se dirigiu à reunião com um anel no dedo. Enquanto estava sentado entre seus companheiros, virou por acaso o engaste do anel contra si mesmo para dentro da mão e se tornou invisível para os que estavam presentes, de modo que os seus companheiros começaram a falar dele como se estivesse ausente. Surpreso, ele virou de novo o anel, girando o engaste para fora, e logo se tornou novamente visível. Curioso com o fato, repetiu a experiência para controlar o poder do anel. Constatou de fato que ao voltar o engate do anel para dentro, se tornava invisível e ao girar para o lado externo, voltava a ser visível. Assegurando-se sobre esse fenômeno, tomou todas as providências para ser incluído entre os informantes do rei. Conhecedor dos meandros do palácio, tornou-se amante da rainha e juntamente com ela conjura contra o rei, mata-o e toma o poder. Supondo que existem dois desses anéis, se um fosse dado ao homem justo e ao outro injusto, e o outro ao injusto, acredito que nenhum deles seria tão perseverante a persistir nas veredas da justiça e conservar a força moral para não lançar mão dos bens de outrem sem sequer tocá-los, uma vez que se lhe oferecia a possibilidade de levar do mercado o que quisesse, de entrar nas casas e unir-se com quem desejasse, de matar a uns e de libertar os outros, segundo a sua própria vontade, e de fazer tudo como se fosse um Deus entre os homens. Procedendo desse modo, em nada o justo diferiria do injusto, porquanto ambos seguiriam pelo mesmo caminho, e nada provaria melhor que não se pratica justiça de espontânea vontade, mas somente por necessidade
e não porque tenha a justiça como vantajosa por si mesma. De fato, todos cometem a injustiça quando julgam que possam cometê-la. Todo homem pensa que injustiça lhe é muito mais útil que a justiça, e tem razão de assim pensar segundo o defensor desta tese. De fato, quem tivesse semelhante poder e não quisesse ser injusto, nem sequer tocar nos bens alheios, seria considerado por quantos o soubessem o mais infeliz e insensato dentre os homens, muito embora fosse louvado publicamente, enganando-se reciprocamente pelo temor de serem eles vítimas de possíveis danos. E é exatamente isso que ocorre. 4. Glauco. Para avaliar a condição das pessoas de quem estamos falando, só podemos nos pronunciar de modo correto fazendo a distinção entre o homem mais justo e o mais injusto. De outro modo, não é possível. Para distingui-los, vamos atribuir ao injusto toda a injustiça e ao justo toda a justiça. Vamos considerá-los no mais alto grau do tipo de conduta que cada um deles abraçou. Em primeiro lugar, vamos supor que o injusto proceda como os artistas particularmente hábeis, como, por exemplo, um piloto extremamente hábil ou como um médico capaz de distinguir no exercício de sua profissão o que é impossível daquilo que é possível e aplicar-se a este deixando de lado aquele. Se cometer um erro, estará em condições de remediá-lo. Da mesma maneira, um homem justo, realmente assim pretender ser, deve realizar com perspicácia suas injustiças passando despercebido. Quem se deixa apanhar deve ser considerado medíocre porque o cúmulo da injustiça consiste precisamente em parecer justo sem o ser. Deve-se, portanto, atribuir ao homem completamente injusto a injustiça perfeita sem qualquer abrandamento e conceder-lhe atrair sobre si a máxima reputação de justiça, apesar de sua extrema injustiça. Deve-se também conceder-lhe, em caso de erro, a capacidade de remediar, de falar de modo persuasivo de algum de seus crimes for denunciado, se algum de seus crimes for denunciado, e de agir com prepotência sempre que prepotência for exigida graças à sua coragem, a seu vigor e à disponibilidade de amigos e de dinheiro. A semelhante homem que acabamos de imaginar, confrontemos um homem justo, simples e nobre, desejoso, como diz Ésquilo, de ser bom e não de parecer bom. Vamos, contudo, privá-lo dessa aparência, pois se parecer justo, receberia em decorrência honrarias e recompensas, e em tal caso não se saberia se assim se comporta por amor da justiça, por ter em vista honras e louvores. Deve-se, portanto, despojá-lo de tudo, menos da justiça, para contrapô-lo ao outro. Mesmo que não cometa injustiça, vamos imaginá-lo com fama de grande injusto, tanto para colocá-lo à prova. Assim se poderá ver se não será atingido pela má fama e por suas consequências. Cumpre que permaneça firme até a morte, sempre virtuoso, mas também sempre considerado injusto. Desse modo, um e outro, tendo atingido o mais alto grau, respectivamente, da justiça e da injustiça, serão submetidos a julgamento e se poderá, enfim, decidir qual dos dois é o mais feliz. 5. Sócrates. Notável, meu caro Glauco. Com que vigor você consegue despir esses dois homens para apresentá-los em juízo? Parece que você acaba de dar polimento à mera estátua. Glauco. Faço o melhor que posso. Reduzindo-os a tal estado, não me parece difícil predizer qual sorte tocará a um e a outro. De qualquer maneira, vou explicá-lo. Se minhas palavras parecerem um tanto duras, tenha presente, Sócrates, que não sou eu quem fala, mas aqueles que exaltam a injustiça em detrimento da justiça. Segundo eles, um homem justo, em vista de sua conduta, será açoitado, torturado, posto sob grilhões, terá seus olhos queimados e, depois de ter sofrido todo tipo de males, será levantado num madeiro e só então se dará conta que convém desejar não o ser, mas somente parecer justo. Os versos de Ésquilo se aplicariam bem melhor ao injusto, porquanto todos dirão que ele concentrou todos seus esforços numa coisa real, em vez de pautar sua vida somente pelas aparências, não querendo parecer injusto, mas sendo-o de fato. Sua mente se transformou em sulco profundo de onde brotam nobres ideias. Antes de mais nada, graças à sua reputação, domina a sua cidade, toma por mulher a que melhor lhe apraz, casa suas filhas com quem melhor lhe parece, estipula contratos de sociedades com quem quer e tira partido de tudo, porquanto não hesita em comportar-se de modo injusto. Quando se defronta com rivalidades públicas ou privadas, ganha todos e elimina os competidores. Assim enriquece, presta benefícios aos amigos, persegue os inimigos, oferece aos deuses sacrifícios e dons magníficos e concilia melhor e mais perfeitamente que o justo os favores dos deuses e dos homens a quem se empenha em agradar. Por esse motivo, ele pode se considerar convictamente mais caro aos deuses que o próprio homem justo. Por isso, Sócrates, os partidários da injustiça afirmam que os deuses e os homens asseguram ao injusto uma existência melhor que ao justo. 6. Ao terminar de proferir essas palavras, eu queria dar-lhe uma resposta, mas seu irmão Adimanto interveio. Adimanto. Sócrates, você acredita que a questão tenha sido desenvolvida a contento? Sócrates, por que não? Adimanto. Do que era necessário falar, sequer se falou. Sócrates, segundo o provérbio, pois, que o irmão socorre o irmão, vá, Glauco, em socorro de seu irmão, se achar que esqueceu algo de importante. Quanto a mim, suas palavras bastam para me pôr fora de combate e me tornar incapaz de defender a justiça. Adimanto. As palavras que você proferiu de nada valem. Escute, por favor. Cumpre apresentar também os argumentos adversários mencionados por Glauco, daqueles que louvam a justiça e desaprovam a injustiça, para tornar mais claro que o próprio Glauco tem em vista. Os pais e os preceptores recomendam aos filhos a necessidade da prática da justiça, não em vista da justiça em si mesma, mas das vantagens que acarreta. A reputação de justiça lhes rende magistraturas no Estado, matrimônios ilustres e todas as vantagens que Glauco acabou de enumerar há pouco, proporcionadas ao homem justo por sua boa fama. Estendem bem mais longe as consequências positivas da boa reputação, chegando a citar o reconhecimento dos próprios deuses, além de catalogar inumeráveis vantagens que, segundo eles, os deuses concedem a quem é justo.
De modo semelhante, falam o bom Hesíodo e Homero. O primeiro afirma que para os justos, os deuses fazem brotar bolotas nas copas dos carvalhos, abelhas no tronco das árvores e as ovelhas se cobrirem de espessa lã, além de muitas outras coisas boas como essas. De modo similar, escreve Homero: quando um rei irrepreensível teme os deuses e governa com justiça, a terra negra produz trigo e centeio, as árvores se carregam de frutos, as ovelhas se multiplicam em profusão, o mar oferece seus melhores peixes. Museu e seu filho atribuem aos justos dons divinos mais esplêndidos ainda. Após a morte, os guiam por meio do Hades, fazem-nos assentar-se aos banquetes dos virtuosos, cingidos de coroas, passando o resto de seu tempo a beber, como se a melhor recompensa da virtude fosse uma eterna embriaguez. Outros lhe atribuem recompensas ainda maiores da parte dos deuses, afirmando que o homem justo e fiel aos pactos revive depois da morte nos filhos dos filhos e nos distantes descendentes. Essas e outras são as vantagens que os leva a tecer elogios à justiça. No tocante aos ímpios e injustos, os fazem precipitar no lodo do Hades e os condenam a carregar água na peneira. Ainda em vida, os condenam à infâmia, os cobrem com aqueles castigos que, segundo Glauco, são infligidos aos homens justos que passam por injustos. A respeito dos injustos, dizem as mesmas coisas sem acrescentar nada de novo. Este é, portanto, o louvor, e essa é a lamentação que entoam um ao outro. A um e outro, perdão. 7. Adimanto. Além disso, Sócrates, atente para outro tipo de argumentação sobre justiça e injustiça que se pode auscultar entre o povo e os poetas. Todos eles concordam em exaltar a temperança e a justiça como coisas belas, mais difíceis e penosas, enquanto a intemperança e a injustiça como coisas agradáveis e fáceis de praticar, mas afrontosas para a opinião pública e para a lei. Acrescento ainda que a injustiça é mais proveitosa que a justiça, e que os homens são levados a se considerar felizes, a prestar honras em público e em particular aos maus que dispõem de riquezas e poder, e a desprezar e a se afastar dos demais se forem fracos e pobres, mesmo reconhecendo a sua superioridade moral. De todos os discursos mais estranhos são os que se referem aos deuses e à virtude. De fato, sustento que até os deuses reservaram para muitos homens justos uma existência desafortunada e infeliz, ao passo que aos outros concederam sorte contrária. Sacerdotes, medicantes e adivinhos batem à porta dos ricos, persuadindo-os de terem recebido dos deuses, graças a sacrifícios e encantamentos, a faculdade de reparar com festins e divertimentos iniquidades perpetradas pelo dono da casa ou por seus ancestrais. Se alguém pretender fazer mal a um inimigo, ele se empenha por modesta compensação em perpetrar o mal a quem quer que seja, justo ou injusto, mediante sortilégios e fórmulas mágicas, afirmando que com isso pode convencer os deuses a colocar-se a seu serviço. Para isso, evoca o testemunho de poetas como Hesíodo, tentando provar quão fáceis são as sendas do mal. Fácil é alcançar a maldade, possível é segui-la com a multidão, pois o caminho é plano e ela está bem próxima de nós. Mas diante da virtude, os deuses puseram suores, a estrada é longa e íngreme. Outros mostram que os deuses se deixam aplacar pelos homens e se servem da autoridade de Homero, que escreveu: os próprios deuses se deixam aplacar com sacrifícios e amáveis preces, com libações, e a gordura das vítimas os homens os aplacam, suplicando a eles quando transgridem a lei e cometem crimes. Mostra ainda uma quantidade de escritos de Museu e de Orfeu, filhos da Lua e das Musas, como se conta, sob cuja autoridade convencem não somente os simples cidadãos, mas também os homens de Estado, de que para vivos e mortos há ritos de absolvições e purificações das culpas, mediante sacrifícios e agradáveis divertimentos, chamando esses ritos de iniciações que seriam capazes de nos livrar dos males do além-túmulo. Afirmo ainda que, se desprezados, terríveis castigos nos são reservados. 8. Adimanto. Que impressão, meu caro Sócrates, é de se supor que produzam tais discursos e tantos outros similares em que os homens e os deuses recompensam a virtude e o vício na mente dos jovens dotados e capazes, por assim dizer, de captá-los rapidamente e deles deduzir o modo como devem portar-se para tomar a rota que os levem a viver da melhor maneira possível? Parece lógico que um jovem dirá a si mesmo o que consta nos versos de Píndaro: vou escalar os altos muros com a justiça, ou chegarei até lá com tortuosos enganos, cercando-me do melhor e gozando da ventura da vida? Ouve-se dizer, com efeito, que se for justo sem o parecer, não levarei vantagem alguma, mas somente penas e castigos inevitáveis. Por outro lado, ao injusto é reservada uma existência brilhante, contanto que se esforce por obter fama de justo. Em vista, portanto, da aparência, como me demonstram os sábios, ganha também a verdade que decide sobre a felicidade, convém voltar-me de todo às aparências. Devo traçar em torno de mim, como uma fachada bem decorada, uma imagem de virtuoso. Devo levar comigo a astuta e enganadora raposa do perspicaz Arquíloco. Se me for confutado que não é fácil esconder constantemente a maldade, responderia que nenhum outro empreendimento é fácil. Se, no entanto, quisermos ser felizes, é preciso percorrer esse caminho traçado por nossos discursos. Para esconder nossa maldade, uniremo-nos em alianças de sociedades, além de existirem mestres de notável persuasão que asseguram a posse de uma sabedoria popular e jurídica, com as quais poderemos tanto persuadir como brigar, aprimorando-nos na arte de enganar sem danos.
humanos. Mas é impossível enganar ou resistir aos deuses. Se contudo não existe ou se preocupa por nada com as vicissitudes humanas, para que nós preocuparmos em fugir deles? Se por outro lado existem e se preocupam conosco, não os conhecemos a não ser por ouvir dizer ou pelos autores de genealogias. Até eles afirmam que os deuses podem ser aplacados e passar para nosso lado por meio de sacrifícios e amáveis preces, além de ofertas. Ora, ou se acredita em tudo o que dizem, ou não se crê em nada. Se for para crer, então devemos nos comportar mal e oferecer aos deuses sacrifícios que sejam fruto de nossas más ações. Se fôssemos justos, certamente nada teríamos a temer dos deuses, mas perderíamos a vantagem da injustiça. Ao contrário, se injustos, conquistaríamos os deuses com orações, mesmo continuando a transgredir as leis e a cometer crimes, persuadindo-os depois a nos perdoarem. Mas no Hades haveríamos de descontar as culpas aqui cometidas, nós mesmos ou os filhos de nossos filhos. Nosso racionalista, porém, há de responder: as iniciações, meu caro, e os deuses libertadores ao muito poderosos, aliás, como afirmam os estados mais fortes. Vamos de novo. As iniciações, meu caro, e os deuses libertadores ao muito poderosos, como o afirmam os estados mais fortes, e os filhos dos deuses, isto é, os poetas e os intérpretes dos deuses que nos asseguram que as coisas correm assim mesmo. Peraí que eu vou precisar ir ao banheiro.
9. Adimanto. Aliás, 9. Adimanto. Porque, portanto, preferir a justiça à injustiça suprema, se adquirindo-a com uma falsa aparência de virtude, tudo deverá correr melhor em vida e na morte de parte dos deuses e da parte dos homens, como o dizem os simples cidadãos e os homens ilustres? Diante de tudo que acabo de dizer, que expediente, Sócrates, poderia levar um homem de alguma superioridade intelectual, física, econômica ou familiar a apreciar a justiça, em vez de desprezá-la quando houve alguém que a elogia? Quem tivesse condições de demonstrar a falsidade de nossas afirmações e se convencesse de que a justiça é o sumo bem, tal homem ainda assim seria indulgente para com os injustos, em vez de mostrar-se irado com eles. Ele bem sabe que, executando-se aquele que por inspiração divina seja contrário à injustiça, e dela se abstenha, porque iluminado pela ciência ninguém mais é justo por espontânea vontade, mas somente por causa da covardia ou da velhice ou por qualquer outra debilidade, passando a lastimar a injustiça somente porque é incapaz de praticá-la. E as coisas correm assim mesmo. Com efeito, o primeiro dentre eles que galga o poder será também o primeiro a ser injusto, dentro dos limites do possível. Deixa eu arrumar uma cama pra essa gata aqui, senão vai mexer no saco. Aqui, ó. Deita aqui, ó. A única causa de tudo isso é a que impeliu meu irmão, bem como a mim, a debater com você, Sócrates. Gostaria de dizer, meu caro amigo, que de todos vocês que se declaram partidários da justiça, a começar pelos heróis da antiguidade, cujos discursos chegaram até nós, nenhum dentre todos execrou a injustiça e louvou a justiça, senão em vista da boa reputação, das honrarias e das recompensas inerentes. Nunca algum deles, em prosa ou em poesia, com base em sua natureza e no poder que exercem no ânimo de quem as possui, fora do conceito de Deus e homens, demonstrou que a injustiça é o maior de todos os males que possa afligir o espírito e a justiça. Pelo contrário, o maior de todos os bens. Porque se todos vocês nos tivessem desde logo falado assim e nos tivessem convencido disso desde nossa juventude, não estaríamos sempre de sobreaviso uns contra os outros, receando que a injustiça se propagasse. Ao contrário, cada um se guardaria a si mesmo porque estaria atemorizado em atrair sobre si, ao cometer injustiça, o pior dos males. Isto mesmo, Sócrates. Ou quem sabe outras coisas teriam dito Trasímaco e outros sobre a justiça e a injustiça, confundindo grosseiramente, segundo meu parecer, as características de ambas. Eu, porém, sem querer dissimular, gostaria de ouvir objeções de sua parte, e por essa razão sustentei a tese contrária com o máximo ardor possível. Por isso, não gostaria que se limitasse a demonstrar que, teoricamente, se pode preferir a justiça à injustiça, mas explique também os efeitos de uma e de outra sobre quem as possui, exatamente aqueles que de uma fazem o bem e de outra o mal. Deixe de lado as opiniões, como Glauco recomendou, porque se em ambos os casos você não repelir as falsas opiniões para se ater somente às verdadeiras, poderíamos entender que você não louva a justiça, mas somente a aparência, e nem critica a injustiça, mas somente o que parece como tal, e além disso, que você nos exorta a cometê-las às escondidas. Resumindo, você estaria de acordo com Trasímaco ao reconhecer que a justiça é um bem de outrem, é o interesse do mais forte, enquanto que a injustiça é útil e vantajosa por si mesma, ainda que seja prejudicial ao fraco. Desde que você admitiu que a justiça faz parte dos bens supremos, daqueles que vale a pena atingir por suas consequências e ainda mais por si mesmos, como a visão, a audição, a inteligência, a saúde e todos os bens dotados de valor natural, precedindo de sua aparência, elogie, pois, no caso da justiça, as vantagens que traz consigo a quem a possui, e no caso da injustiça, lastima os danos que ela traz. De certo, eu poderia aceitar que outro louvasse a justiça e atacasse a injustiça, limitando-se a apreciar e a criticar as aparências e as recompensas decorrentes de uma e de outra. Não o toleraria, porém, de sua parte, a menos que você o exigisse, porquanto você passou toda a vida estudando somente este problema. Não se atenha, portanto, em demonstrar que se pode preferir a justiça à injustiça, mas explique também os efeitos de uma e de outra como tais, prescindindo do fato de que elas sejam encobertas ou descobertas a deuses e homens, porquanto são exatamente tais efeitos a transformar uma num bem e outra num mal. 10. Eu sempre havia admirado o caráter de Glauco e de Adimanto, mas depois de escutar essas palavras senti-me invadido por uma alegria especial e falei: Sócrates, não foi por acaso, ó filhos daquele notável homem, que a amante de Glauco começou a elegia que lhes dedicou, celebrando suas façanhas na batalha de Magara. Filhos de Aristo, divina estirpe de insigne herói. Esse elogio, amigos, me parece perfeito. Vocês estão de fato num plano realmente divino, se não suponham que a injustiça seja superior à justiça, embora capazes de defendê-la com tanta eficácia. Na verdade, me parece que vocês não estão ainda plenamente convencidos, e o deduzo de toda a conduta de vocês, porquanto suas palavras não me deixariam convicto. Quanto maior é a minha confiança em vocês, tanto mais encontro dificuldades, pois não estou em condições de ajudá-los. Acredito até ser incapaz disso, sobretudo porque vocês não aceitaram os argumentos que apresentei em meu colóquio em Trasímaco, no qual me parecia ter demonstrado com Trasímaco.
no qual me parecia ter demonstrado que a justiça é superior à injustiça. Por outro lado, não posso deixar de vir em seu auxílio, porque temo seria uma impiedade fosse colocada enquanto eu respirar e ainda possa falar, permitir que a justiça fosse colocada sob processo e recusar minha ajuda. Por outro lado, não posso deixar de vir em seu auxílio, porque temo seria uma impiedade, enquanto respirar e ainda possa falar, permitir que a justiça fosse colocada sob processo e recusar minha ajuda. A melhor solução será, portanto, a de defendê-la como melhor puder. Ao ouvir isso, Glauco e seus companheiros me solicitaram de defendê-la com todas as minhas forças e de não abandonar a discussão, mas de investigar a natureza e as prerrogativas da justiça e da injustiça. Nesse momento manifestei a minha opinião, dizendo que a tarefa de averiguação a que nos propunhamos era ingente e reclamava um homem de grande perspicácia. E acrescentei, Sócrates, porquanto não estamos em condições, segundo a minha opinião, de conduzir uma semelhante averiguação, vamos fazer assim. Se fossem dadas para ler de longe palavras escritas em letras miúdas, para quem não tivesse vista perfeita e depois alguém se lembrasse que as mesmas palavras se encontram escritas em outro local em caracteres maiores e sobre uma superfície bem maior, seria conveniente, acredito, ler por primeiro as de caracteres maiores, para depois compará-las com as escritas em tamanho menor, a fim de controlar se são idênticas. Admanto, perfeitamente. Mas que relação existe nisso, Sócrates, com a investigação sobre a justiça? Sócrates, vou explicar. Não afirmamos que a justiça se encontra num homem particular e também no Estado? Admanto, sem dúvida. Sócrates, o Estado não é maior que um só indivíduo? Admanto, certamente. Sócrates, talvez no quadro maior se possa encontrar uma justiça mais consistente e mais fácil de discernir. Se quiserem, podemos examinar sua natureza primeiramente nos Estados e depois a estudaremos em cada pessoa, relacionando o que é menor com o que é maior por analogia. Admanto, parece-me ideia razoável. Sócrates, se considerássemos teoricamente, pois, o surgimento de um Estado, poderíamos assistir ao surgimento tanto da justiça como da injustiça. Admanto, é bem provável. Sócrates, teríamos então a esperança de encontrar mais rapidamente o que procuramos. Admanto, não há dúvida. Sócrates, acham que vale a pena tentar? Pensem bem, porque não é tarefa das mais fáceis. Admanto, estamos decididos. Vamos fazer como você acabou de dizer. 11. Sócrates, segundo a minha opinião, um Estado se organiza porque ninguém se basta a si mesmo. Ao contrário, tem muitas necessidades. Ou talvez você pense que o Estado deva ser seu surgimento a algum outro motivo? Admanto, não. Sócrates, por isso um homem se junta a outro por uma necessidade e a mais outro por outra necessidade, porque tem muitas delas. Assim, muitas pessoas se reúnem no mesmo local para se valerem mutuamente e também para ter companhia. Assim se forma uma comunidade a que damos o nome de Estado, não é assim? Admanto, é assim mesmo. Sócrates, um dá alguma coisa ao outro ou recebe desse alguma coisa e não acredita que esteja assim satisfazendo seu próprio interesse? Admanto, claro. Sócrates, que tal? Vamos tentar fundar um Estado em teoria. Ele deverá surgir de acordo com as nossas necessidades, pelo que parece. Admanto, sem dúvida alguma. Sócrates, a primeira é mais importante, é recolher alimento para continuar a viver. Admanto, certamente. Sócrates, a segunda é a habitação, a terceira o vestuário e assim por diante. Admanto, perfeito. Sócrates, como poderá, contudo, o Estado prover a tantas necessidades? Não será preciso que alguém seja agricultor, outro pedreiro e um terceiro tecelão? Cumpre acrescentar ainda um sapateiro ou algum outro artesão para prover pelas exigências do corpo. Admanto, isso é realmente necessário. Sócrates, então o núcleo do Estado se comporia pelo menos de 4 ou 5 pessoas. Admanto, de acordo. Sócrates, torna-se necessário, portanto, que cada um coloque à disposição da comunidade o próprio trabalho. O agricultor, por exemplo, embora sendo um só, deve prover a alimentação de outros 4, gastando 4 vezes mais tempo e trabalho para fornecer alimento e dividi-lo com os demais. Ou, sem levar em conta os demais, trabalharia só para si, empregando uma quarta parte do tempo para prover 1/4 do alimento, gastando os outros 3/4, respectivamente, construindo sua casa, fazendo seu vestuário e calçados e providenciando tudo para as próprias necessidades, sem preocupar-se com os outros? Admanto, talvez fosse mais indicada, Sócrates, a primeira solução. Sócrates, por Zeus, não é deveras estranho? As palavras que você proferiu me levam a pensar que cada um de nós é fundamentalmente diferente do outro, em primeiro lugar, por suas inclinações, não acha? Admanto, perfeitamente. Sócrates, então é melhor dedicar-se cada um a diversas atividades ou a uma só? Admanto, a uma só. Sócrates, parece-me claro também que se é menosprezado o tempo oportuno para fazer alguma coisa, esse não volta mais. Admanto, com certeza. Sócrates, porque o trabalho não se acomoda às conveniências do trabalhar, mas este não deve fazê-lo como se for um passatempo. Admanto, isso mesmo. Sócrates, donde se conclui que mais coisas são feitas melhores e mais facilmente quando cada um se aplica a uma só atividade, segundo a sua inclinação, e no momento certo, sem se preocupar com as outras. Admanto, é bem como você diz. Sócrates, neste caso, Admanto, para a necessidade que falávamos, são necessários mais de 4 concidadãos. Com efeito, se tudo deve correr bem, não deverá ser o agricultor que fabrica seu arado, nem a enxada e outros implementos agrícolas. O mesmo se pode dizer do pedreiro, que também necessita de utensílios como ainda do tecelão, do sapateiro. Admanto, é verdade. Sócrates, assim, pois, carpinteiros, ferreiros e muitos outros artesãos afluirão ao nosso estado e vão aumentar a sua população. Admanto, sem dúvida. Sócrates, não seria demais acrescentar ainda os vaqueiros, os pastores e criadores de outros animais para fornecer aos agricultores bois de tração, aos pedreiros e aos camponeses animais de carga e ainda peles e lã para os tecelões e sapateiros? Admanto, um estado que já reunisse tudo isso não seria mais tão pequeno. Sócrates,
Há algo mais, pois é quase impossível fundar em local onde se encontre de tudo e não haja necessidade de importar algum produto. Admanto, praticamente impossível. Sócrates, nosso Estado teria, pois, necessidade de outros cidadãos que fossem buscar em outro Estado o que falta no processo. Admanto, é verdade. Sócrates, mas se o encarregado dessa tarefa partir de mãos vazias, sem levar nada do que o outro Estado necessita, voltará igualmente de mãos vazias. Não seria assim? Admanto, parece-me que sim. Sócrates, um Estado, portanto, deve produzir em quantidade adequada não somente o que lhe serve, mas também o que serve aos Estados dos quais importa. Admanto, assim deve ser. Sócrates, então haverá necessidade de maior número de camponeses e outros artesãos para o nosso Estado. Admanto, com toda certeza. Sócrates, seriam necessários também os encarregados da importação e da exportação de cada produto, isto é, os mercadores. Não deveria ser assim? Admanto, claro. Sócrates, teríamos necessidade também de comerciantes? Admanto, por certo. Sócrates, e se o comércio se realiza por mar, teríamos necessidade de mais pessoas experientes em navegação? Admanto, sim, de bom número. 12. Sócrates, mas como se realizará no interior do Estado a distribuição dos produtos do trabalho individual, tendo em vista que este foi o objetivo pelo qual nos reunimos e criamos o Estado? Admanto, evidente que haverá o processo de compra e venda. Sócrates, deveremos ter, portanto, um mercado e uma moeda como símbolo da compra e venda. Admanto, certamente que sim. Sócrates, mas se um camponês ou um artesão leva ao mercado o seu produto e não chega ao mesmo tempo que os outros que necessitam comprar, deverá largar seu trabalho para esperá-los ociosos no mercado? Admanto, nada disso. Haverá os encarregados que, notando esse inconveniente, se incumbem da mediação. Nos estados bem administrados, geralmente assumem essa tarefa as pessoas fisicamente mais fracas e incapazes de desenvolver qualquer outra atividade. Essas permanecem na praça do mercado e compram com dinheiro de quem quiser vender e revendem o produto sempre com dinheiro a quem quiser comprar. Sócrates, essa necessidade existe, portanto, a presença de mercadores em nosso Estado. Não chamamos assim por acaso aqueles que permanecem parados no mercado, enquanto designamos de comerciantes por atacado aqueles que circulam pelas cidades? Admanto, exatamente assim. Sócrates, existem ainda, me parece, agentes de outro tipo que, embora sendo espiritualmente pouco dignos de fazer parte da sociedade civil, são, contudo, por sua força física, aptos para suportar fadigas. Eles são chamados assalariados, ao que me parece, porque vendem o uso de sua força física e chamam de salário sua compensação, não é assim? Admanto, claro que é. Sócrates, vemos, portanto, que também os assalariados completam o Estado. Admanto, acho que sim. Sócrates, então, Admanto, nosso Estado já está atingindo um desenvolvimento que pode ser considerado quase perfeito. Atingindo um desenvolvimento que pode ser considerado quase perfeito. Admanto, parece que sim. Sócrates, e onde se poderia encontrar a justiça e a injustiça? Em quais das situações levadas em consideração poderiam ter surgido? Admanto, não atino, Sócrates, a menos que seja nas relações de intercâmbio das próprias mercadorias. Sócrates, talvez tenha acertado, mas não devemos evitar de aprofundar o tema. Antes de mais nada, perguntemo-nos, portanto, que tipo de vida levarão as pessoas assim organizadas? Não se limitarão a produzir gêneros alimentícios, vinho, vestuário e calçados. Deverão construir casas e no verão irão trabalhar quase sempre seminus e descalços, enquanto no inverno bem agasalhados e calçados. Por alimento farão pasta de farinha de centeio ou de trigo que cozinharão ao fogo. Farão belos pães e bolos e serão servidos em cestas de junco ou sobre folhas limpas. Reclinados sobre esteiras entrelaçadas com ramos de teixe e murta, se banquetearão juntamente com seus filhos, bebendo vinho com coroas na cabeça, cantando hinos aos dedos. Viverão juntos em alegria e, por receio da pobreza e da guerra, não criarão mais filhos que quantos possam manter. 13. Neste ponto, Glauco interveio. Parece-me que no banquete desse povo falta algo mais que somente o pão. Sócrates, você tem razão. Havia esquecido que eles deverão ter algo que acompanhe o pão. Sal, azeitonas, queijo, cebolas, legumes, como se come nas zonas rurais. Vamos oferecer a eles também doces de figo, ervilha, fava, levarão ao forno bagos de murta e bolotas de carvalho, comendo e bebendo com moderação. E passando assim a vida, cheios de saúde e alegria, chegarão à velhice, legando em herança a seus descendentes o mesmo modo de vida. Glauco, Sócrates, se tivesses instituído uma sociedade de suínos, você lhe daria outro tipo de comida? Sócrates, o que deve ser feito então, Glauco? Glauco, o que se faz costumeiramente, reclinar-se em leitos para ficar bem cômodos e comer à mesa servindo-se de temperos e de doce como se faz hoje. Sócrates, muito bem, finalmente entendi. Parece que estamos buscando não a origem de um estado puro e simples, mas a de um estado em que se viva no luxo. Quem sabe também o estudo de uma cidade similar pode nos permitir compreender a origem da justiça e da injustiça nos estados. Parece-me, no entanto, que o verdadeiro estado, um estado sadio, seja aquele que descrevemos. Se vocês quiserem, no entanto, podemos examinar também um estado doente repleto de humores doentios. Nada impede que o façamos. Parece que alguns não se contentariam com essas prescrições, nem se agradariam com esse modo de vida, mas acrescentariam camas, mesas e outros móveis, condimentos, perfumes, incenso, cortesãs elegantes e iguarias de todo tipo. Já não considerarão coisas simples e úteis de que falávamos antes, como casas, vestuário, calçado, mas aparecerão as exigências da pintura, da arte, do bordado, e ambicionarão possuir ouro e marfim e todo material preciso desse tipo, não é assim, talvez? Glauco, mas certamente que é. Sócrates, torna-se necessário, pois, expandir o Estado.
se aquele sadio não basta. É necessário aumentá-lo, povoá-lo de gente que não se encontrará na cidade por necessidades básicas, como os caçadores, os comediantes, os muitos que se ocupam de figuras e cores, muitos músicos, poetas com seu séquito, os rapsodos, os atores, os empresários, os artesãos de objetos de todo tipo e, sobretudo, os que se ocupam dos adornos femininos. Serão necessários também muitos servos, como pedagogos, aios e amas, hospedeiros, barbeiros, cozinheiros, açougueiros e outros serviçais, como os de limpeza, todas pessoas ausentes em nosso primitivo estado, porque nele não tinham serventia alguma. Neste, porém, se tornaram necessários. Haverá ainda necessidade de muitos outros animais que satisfazer a fantasia de alguns até no comer. Ou não é assim, Glauco? Nem é de outra forma. Sócrates, assim sendo, teremos necessidade de médicos muito mais do que antes. Glauco, e como não? 14. Sócrates, e o território que antes era mais que suficiente para alimentar a população, tornar-se-á de todo insuficiente, não é verdade? Glauco, sem dúvida. Sócrates, deveremos, portanto, tomar uma parte daquele que dos vizinhos para responder às nossas exigências de pastagem e de cultivo. Eles, no entanto, por sua vez, farão outro tanto com relação a nós e ultrapassarão os limites do necessário, entregando-se a uma ambição desmesurada para tomar posse de riquezas. Glauco, é algo quase inevitável, Sócrates. Sócrates, e então, Glauco, vamos mover guerra, não é? Glauco, a guerra virá. Sócrates, vamos deixar de lado por ora o problema das consequências positivas ou negativas da guerra. Vamos nos limitar em descobrir a origem da guerra que, quando eclode, acarreta aos estados e aos cidadãos os mais funestos flagelos. Glauco, perfeitamente. Sócrates, meu amigo, é preciso expandir mais ainda o Estado, e já não lhe bastará pequena tropa de ordem, mas necessitará de um exército inteiro que se porá em campanha para defender todas as nossas posses e os bens de que mal falamos, combatendo os invasores. Glauco, mas como? Não seriam capazes de combater os próprios cidadãos? Sócrates, impossível, se nos ativermos de acordo, se nos ativermos ao acordo tomado no momento de imaginar a fundação de nosso Estado. Você não se lembra? Quando reconhecemos que uma só pessoa não pode desempenhar bem diversas atividades? Glauco, você tem razão. Sócrates, e o treino para a guerra não lhe parece um ofício? Glauco, certamente. Sócrates, é preciso, pois, maior empenho para ser sapateiro do que para ser guerreiro? Glauco, de modo algum. Sócrates, não quisemos, no entanto, que um sapateiro fosse ao mesmo tempo agricultor, tecelão ou pedreiro, estipulando que fosse tão somente sapateiro, exatamente para obter melhores resultados com seu trabalho. De modo análogo, concedemos um ofício próprio a cada um que correspondesse às suas inclinações, ofício que deverá desempenhar com maestria por toda a vida, excluindo qualquer outro, sem deixar de aproveitar os momentos propícios para se aperfeiçoar sempre mais. Mas não é muito importante também desempenhar bem o exercício da guerra? Ou seria tão fácil para um camponês, um sapateiro e qualquer outro trabalhador tornar-se também um soldado, sabendo-se que ninguém poderia jogar muito bem dados ou damas se não se dedicasse inteiramente, desde pequeno, a esses jogos, mas somente no tempo livre? Bastaria no próprio dia da guerra que alguém sobreassasse um escudo e outra arma ou artefato de guerra para se tornar um soldado valoroso nas fileiras da infantaria ou em algum outro esquadrão do exército, sabendo-se que nenhum outro instrumento jamais transformará em artesão ou atleta quem o toma, mas pelo contrário se tornará inútil para quem não tenha conhecimento de cada ofício e não tenha treinamento suficiente? Glauco, se assim não fosse, instrumentos desses custariam bem caro. 15. Sócrates, quanto mais importante for a função de guardião de Estado, tanto mais exigirá em assiduidade, arte e exercício. Glauco, acho também. Sócrates, para um ofício desse tipo não seriam necessárias também aptidões naturais? Glauco, acredito que sim. Sócrates, compete a nós então, pelo que parece, escolher, se não formos nós capazes, aqueles que por sua natureza têm melhores condições para defender o Estado. Glauco, sim, é de nossa competência. Zeus, aliás, Sócrates, por Zeus, escolhemos uma tarefa nada fácil. Não devemos, contudo, desanimar e tentar realizá-la dentro dos limites de nossas forças. Glauco, claro que não devemos desanimar. Sócrates, não lhe parece que, como guardião, um cão de raça seja por natureza diferente de um nobre guerreiro? Glauco, explique-se melhor. Sócrates, é necessário que ambos tenham um ótimo faro e grande velocidade para perseguir o inimigo e que também sejam fortes para combatê-lo depois de tê-lo alcançado. Glauco, sim, essas qualidades lhe são necessárias. Sócrates, além da coragem para combater com valentia. Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas um cavalo, um cão, qualquer outro animal poderia ser corajoso sem ser fogoso? Você não entende que o ardor é uma qualidade insuperável e invencível, tornando um impávido ante qualquer perigo e intrépido o ânimo de quem o possui? Glauco, já o havia notado. Sócrates, então parece evidente quais os predicados físicos que um guardião deva ter. Glauco, sim. Sócrates, e também é evidente que o seu predicado espiritual deva ser o ardor. Glauco, sem dúvida, é evidente. Sócrates, mas homens desse tipo, Glauco, não serão agressivos entre si e contra seus concidadãos? Glauco, por Zeus, é muito provável. Sócrates, no entanto, é necessário que eles sejam brandos com seus concidadãos e rudes com os inimigos, do contrário, antes que outros os destruam, se aniquilarão a si mesmos. Glauco, é verdade. Sócrates, o que fazer então? Onde encontrar uma índole que seja ao mesmo tempo branda e ardorosa, porquanto a branda é o oposto da ardorosa? Glauco, é complicado. Sócrates, mas sem uma ou outra, não se pode ser um bom defensor. Parece impossível tê-las juntas, e daí se conclui que um bom defensor não pode existir. Glauco, talvez. Eu também fiquei um pouco hesitante, mas refleti sobre o que havíamos dito e continuei. Sócrates, meu amigo, temos realmente motivos para ficarmos embaraçados. O fato é que nos afastamos de nossa comparação. Glauco, como é que é?
Sócrates, não suspeitamos e não levamos em conta o fato de que existem caracteres que possuem essas duas qualidades opostas. Glauco, quais? Sócrates, podem ser encontradas em muitos animais e sobretudo naqueles que comparamos ao defensor ou guardião. Você sabe que os cães de raça são, por índole, muito dóceis para com as pessoas que conhecem bem e, pelo contrário, muito agressivos com os estranhos. Glauco, você disse. Sócrates, logo a coisa é perfeitamente possível e quando procuramos um defensor desse tipo, não procuramos nada contrário à natureza. Glauco, parece que não. 16. Sócrates, mas não lhe parece que ao futuro defensor lhe falte ainda uma qualidade, ou seja, uma índole filosófica além de ardorosa, Glauco? Como assim? Não entendo. Sócrates, também esse vestígio pode ser encontrado nos cães, ainda que pareça estranho admirá-lo no animal. Glauco, que vestígio? Sócrates, o cão ao ver um desconhecido fica irritado até sem motivo, mas ao ver uma pessoa conhecida, a saúda mesmo que maltratado. Você nunca observou isso? Glauco, não muito, mas é claro que o cão age assim. Sócrates, entretanto esse comportamento revela uma índole nobre e verdadeiramente filosófica. Glauco, em que sentido? Sócrates, o cão sabe distinguir uma figura amiga ou inimiga pelo simples fato de que conhece uma e ignora a outra. Logo, como poderia não amar o conhecimento se o conhecimento e a ignorância lhe permitem distinguir o amigo do estranho? Glauco, realmente você está com razão. Sócrates, mas ter uma natural avidez de aprender não é a mesma coisa que ser filósofo? Mas ter uma natural avidez de aprender não é a mesma coisa que ser filósofo? Glauco, a mesma coisa, claro. Sócrates, podemos, pois, afirmar tranquilamente que também no caso do homem, quem quer ser meigo com os amigos e conhecidos, deverá possuir também uma natureza filosófica e ávida por aprender. Glauco, concordo. Sócrates, e assim será também este. Mas como criar e educar pessoas com essa índole? O exame deste problema pode nos ajudar a descobrir o fim de toda a nossa indagação, isto é, a origem da justiça e da injustiça no Estado, sem deixar de lado nenhum argumento importante e sem delongar excessivamente a discussão. O irmão de Glauco interveio. Sim, acho que essa investigação seja mesmo útil para o nosso objetivo. Sócrates, por Zeus, cara de mato, então não precisa nem deixá-la de lado, por mais longa que seja. Edmanto, de certo que não. Sócrates, muito bem. Vamos tentar então a maneira daqueles que não fazem outra coisa senão contar fábulas, delinear em teoria a educação desses defensores. Edmanto, vamos lá. Vou parar por aqui, página 73 do livro, na parte 17. Beleza? Esse é o livro 2, não é isso? Livro 2, pessoal. Daqui a pouco a gente já chega no livro 3, que tá na página 83. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!